Pela bondade de Deus, mais uma vez estamos juntos para um momento de alento, de refrigério, mas acima de tudo um tempo para podermos ouvir as Sagradas Escrituras, deixando o nosso coração experimentar o melhor de Deus. Algumas pessoas não entendem bem o que seja profetizar. Alguns acham que profetizar é apenas antever o futuro, falar o que é das coisas que irão acontecer. Este pode ser um aspecto profético, mas basicamente profetizar significa falar no lugar de outrem. Então, quando eu tomo a Bíblia para profetizar vida ao seu coração, eu estou aqui falando e trazendo a palavra de Deus para que você possa saber o quanto Ele se importa com você e o caminho tão maravilhoso que Ele tem para você. Quando você entende isso e deixa o coração absorver esta verdade, você vai experimentar cada dia uma beleza diferente. Existe algo que só aqueles que já estão na fé podem experimentar. É que cada dia com Jesus é sempre melhor do que o dia anterior. Cada dia com Ele. Não há monotonia. Na religião, aí sim, religião é uma coisa monótona, repetitiva. A religião é o esforço do homem para ligar-se a Deus. Mas Jesus Cristo não veio trazer uma religião para o homem. Não foi para levar o homem, pelo seu próprio esforço, ir a Deus. Jesus Cristo é que veio até nós. Ele veio e se tornou, então, o caminho. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Muitos dizem assim, pastor, todas as religiões levam a Deus. Depende de seguir direitinho. Não, pelo contrário. Se você tomar um caminho errado, você vai chegar no lugar errado. Se você quer ir de Belo Horizonte, lá para o Rio de Janeiro, e toma o caminho que vai para Brasília, sabe quando você vai chegar no Rio? Não vai chegar. Existem caminhos, a Bíblia diz, que aos nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição, tantas decepções. Mas quando você se volta para a Bíblia, e aqui está o caminho, por isso que Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando eu leio aqui, no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 16 é um tesouro, é uma riqueza tão grande. Diz assim, João, capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graças. Eu vou ler de novo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Graça aqui não tem nada de engraçado. Esse é um termo na Bíblia que muitas vezes as pessoas não entendem. O que é isso, graça? A graça é de graça. Graça é uma coisa engraçada? Não. Graça é uma expressão do próprio caráter de Deus. Deus é o Deus de toda a graça. Jesus Cristo veio cheio de graça e verdade. E aqui está dizendo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que temos recebido em toda a sua plenitude? Jesus Cristo não veio trazer para nós um pedaço de Deus. Jesus Cristo veio trazer Deus até nós. Jesus Cristo veio mostrar como que é Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus, o poder de Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, quando uma pessoa passa a conhecer Jesus e escolhe depois pautar a vida dela segundo os preceitos que Ele deixou, ele está conhecendo Deus, seguindo Deus, vivendo a vontade de Deus. O homem é esta obra-prima da criação. Sabe, você pode ver os bichos todos e muitas vezes você fica assim, tão maravilhado de ver um papagaio falando, aquilo que um cachorro faz. Mas sabe, o homem, você foi feito à imagem, à semelhança de Deus. Agora, só que essa imagem, ela foi toda deformada pelo pecado. E o que Jesus Cristo veio fazer é restaurar a imagem de Deus em nós. Por isso
que quando uma pessoa converte, no momento quando ela vem para Jesus, a imagem de Deus é restaurada na vida dela. Por isso diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, recebe nele a plenitude de Deus, a vida de Deus. Paulo, o apóstolo, expressava essa realidade dizendo assim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas ele diz, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Então vivemos recebendo de graça sobre graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. Ao ponto do próprio Deus falar para Paulo que estava passando um momento delicado, debaixo de pressões as mais terríveis, seja de zombaria, seja de enfermidades, seja de pressões satânicas que vinham sobre ele. E o Senhor disse para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Tudo que nós precisamos é apenas disso, dessa graça. Graça é tudo aquilo que Deus é. E tudo aquilo que Ele pode fazer e que vem em nossas vidas não por causa dos nossos méritos ou virtudes. Não é resultado, não é um pagamento de Deus por algo que eu faço. Eu recebi pela bondade e a misericórdia dEle. Isto é, graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, quando você passa a ter esse entendimento, tudo que você precisa é sempre se apropriar da graça do Senhor. Esse favor imerecido. Algumas pessoas acham que vão receber algo de Deus porque Ele fez algo. Então, é como se ele chegasse no balcão, ele dá uma nota de 10 e recebe a mercadoria. Não é assim. Tudo que recebemos do Senhor não é por causa dos nossos méritos, tampouco nossas virtudes ou nossos atos religiosos. Continua sendo só por isso, pela graça do Senhor. A palavra diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, eu teria que me gloriar. Eu estou pagando, eu tenho direito. Mas se eu recebo sem merecer, isso é a graça. E tudo que recebemos de Deus é porque nós não merecemos. Por isso que nós podemos nos apropriar desta graça sobre graça. Guarde isso no seu coração. Que essa verdade te acompanhe não apenas em 2017, mas durante todo o tempo que seu coração pulsar. Amém? Eu quero finalizar deixando mais uma vez com você o nosso telefone à sua disposição. 3429-9550. Qualquer dia, qualquer horário, você pode ligar. Queremos conversar com você, orar com você e, acima de tudo, queremos ver a sua vida ser cheia da graça de Deus. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.